Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Depois do Funeral, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura de Agatha Christie. Estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica e se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. Bom, então estamos atualmente em Depois do Funeral, um livro publicado originalmente em 1953. Eu já tinha lido este livro há 10 anos, mas esse eu acho que de todos os livros que eu li de Agatha Christie foi realmente o que eu mais tinha esquecido. Nessa releitura foi de fato como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu passei a duvidar de mim mesma, assim, eu realmente li esse livro, mas o Scooby comprova que eu li, e na época eu anotava tudo criteriosamente. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu gostei mais desse livro na releitura de fato, porque eu olhei, a nota que eu dei na época foi 3 estrelas, e hoje, com certeza, eu dou 4 estrelas pra essa história. Bom, então aqui nós temos um caso de Hercule Poirot, que na verdade ele aparece um pouquinho depois na história. A primeira parte da história, inclusive, é investigada pelo advogado da família, né? Hercule Poirot é um amigo dele que só vai aparecer próximo à página 100. E eu gosto muito da premissa, o que motiva a investigação. Temos aqui um funeral de um grande patriarca de família. Ele é o homem do dinheiro e após a morte dele, muitos de seus familiares irão receber a herança. Tem até aquela árvore genealógica no início que vai ajudar bastante, né? Já que são muitos membros da família e muitos membros já falecidos da família. Então aqui, na primeira página, a gente consegue acompanhar, caso tenha alguma dúvida. E após a morte deste homem, os familiares vão se reunir para seu funeral. E quando está ocorrendo depois aquela reunião pós-funeral, né? Depois do funeral, em que haverá a leitura do testamento, uma de suas irmãs, aquela irmã que é conhecida desde sempre por falar tudo que lhe vem à cabeça, por sempre soltar verdades inconvenientes na cara dos outros, ela simplesmente vai dizer no funeral: mas ele foi assassinado, não foi? Todos eles acabam desconversando tudo isso, ela pede desculpas, fala que se enganou, mas é o suficiente para deixar aquela dúvida, né, na mente de cada um dos que estavam ali. E no outro dia, depois do funeral, a irmã Cora, da verdade inconveniente, é assassinada. É isso então que vai despertar a suspeita do advogado da família, que também era um amigo de longa data do Richard. Ele vai passar a perceber que se a Cora realmente estivesse certa, se o Richard tivesse sido assassinado, o assassino obrigatoriamente deveria ser uma daquelas pessoas ali de sua família. Os motivos são vários, todos eles meio que precisavam de dinheiro. É algo, inclusive, muito triste, porque você percebe que, no fundo, aquelas pessoas não estão sentindo a verdadeira falta deste membro da família. Elas estão até um pouco felizes pelo que vão herdar. Então não havia aquele amor de fato envolvido. Eram pessoas que também não se viam há muito tempo. Então elas meio que ficam felizes ali pelo dinheiro que vão receber. Então há uma frieza. A única que é conhecida por simplesmente não ser hipócrita é justamente a Cora. Então ela fala na cara, na lata, tudo que ela pensa e sente. De início a gente até estranha um pouco. Cadê Hercule Poirot? E quem realmente está fazendo as entrevistas? Pescando ali algumas pistas, conversando com os membros como quem não quer nada, é justamente o advogado, o Sr. Entwistle. Mas ele vai chegar num beco sem saída, então vai chamar o seu amigo de longa data, Hercule Poirot, para ajudá-lo. E mesmo assim, o Hercule Poirot aqui, ele não atua como aquele detetive ativo que vai fazer as entrevistas. Ele está mais como pano de fundo, que é mais como as histórias das Miss Marple, por exemplo, costumam acontecer. Ele investiga, ele quer saber de tudo, mas ele não pode ter um papel muito ativo nessa história, porque aqui nós temos, sim, a polícia oficial. E os membros da família, na verdade, não convidaram Hercule Poirot para investigar, apenas o advogado. Então ele fica ali nos bastidores, coloca algumas das engrenagens ao seu dispor para investigar o caso. Porém, é mais próximo ao final dessa história que o Hercule Poirot vai entrar de fato e que as pessoas irão reconhecê-lo como detetive. Então ele não é um caso em que Hercule Poirot está tão exatamente como protagonista. Pelo contrário, a gente realmente não acompanha tanto assim ao longo da história. Porém, eu acho que neste livro aqui não foi algo que soou estranho, foi algo que soou necessário. Ele realmente não poderia ser a pessoa que ele costuma ser em outros casos, então não soou esquisito, sabe? Eu lembro que no livro A Mansão Hollow, eu até comentei com vocês que foi um livro que quando o Hercule Poirot entrou pareceu algo mais forçado na história, apesar de ser um livro que eu gosto bastante, mas nesse aqui soou mais natural. Ele mais uma vez é um daqueles livros pós-guerra, né? Então aqui estamos já em 1953, já passou um tempinho. Ainda assim é possível ver vários dos impactos do pós-guerra. Mais uma vez na questão da ração
inflação de alimentos, as pessoas não tinham simplesmente o poder de comprar tudo, elas precisavam comprar de forma racionada. Curiosamente, foi no ano dessa história que acabou essa questão dos cartões de racionamento de comida. Mas ainda é possível ver aqui através, por exemplo, dos ovos, né, que eles não têm ovos o suficiente para cozinhar, porque precisa ser aquela quantidade específica para cada pessoa. Também os impostos excessivos, é algo sempre mencionado, né? O valor que o governo retira de impostos. Basicamente, por todos eles, isso é dito em algum momento, tanto em relação à herança, que muitos impostos ainda vão tirar o dinheiro dali, até em relação a Hercule Poirot, quando o amigo dele fala, eu irei pagar os seus honorários, e o Hercule Poirot vai fazer uma brincadeirinha aí sobre a questão dos impostos. Isso vai até um pouco além, por exemplo, ao apresentar uma das personagens na história, que era a dama de companhia da irmã que faleceu, né, da irmã que foi assassinada. Essa dama de companhia tinha uma casa de chá que era o sonho da vida dela, era o trabalho de fato de sua vida, né? Ela tinha muito orgulho da casinha de chá dela. E durante a guerra, a casa simplesmente teve que fechar e ela não tinha mais dinheiro para reabri-la, né? Muitas pessoas, de fato, passaram por várias dificuldades por conta da Segunda Guerra Mundial. Porém, um dos personagens, inclusive, menciona como eles tiveram sorte por não terem sido invadidos pelos alemães, né? Por eles serem uma ilha, por eles terem conseguido permanecer firme. Esse lado também é mencionado, mesmo em meio a um certo pessimismo, né, em relação aos impactos da guerra. Eles também mencionam, através de uns personagens, o quanto tiveram sorte. Outro livro que me lembra, de certa forma, este livro aqui, é o Seguindo a Correnteza, na questão do pós-guerra, dos familiares disputando aí a herança, esperando pela herança, alguns com muitas dificuldades em seguir em frente, justamente por conta do pós-guerra, dos impostos, enfim, de tudo que está acontecendo. Isso se assemelha bastante, né? Tanto a atmosfera de pós-guerra, quanto a questão da herança, de alguém com muito dinheiro que morreu e como esse dinheiro será distribuído. Claro que eles vão por caminhos diferentes, mas eu acho que se você gosta muito de Depois do Funeral, uma dica é também ler o Seguindo a Correnteza, que já tem vídeo no canal. Inclusive tem uma coisa muito específica na última página do Seguindo a Correnteza que eu realmente detesto, mas o livro em si é legal. Eu realmente acho muito interessante ver como ao longo das histórias de Agatha Christie ela passa esses retratos de época, do cotidiano da época, da vida dos ingleses. Isso está presente em suas histórias, especialmente quando a gente vai lendo todas, a gente percebe isso claramente. Até em relação aqui à mulher, né, na sociedade, é algo até extremamente triste. Em vários momentos a gente consegue ver como a família, a linhagem familiar, prezava pela herança masculina e não pela feminina. Então meio que havia ali até um desprezo em relação às mulheres. Eu até achei curioso quando, por exemplo, aqui é mencionado sobre um dos personagens, que é o George. O George é filho da Laura, que é irmã do Richard, que é já falecida. Essa Laura era de fato uma Abernethy, né? Laura Abernethy, que é o nome familiar. E ela casou com o Rex Crossfield. Então é mencionado já que o George não é um Abernethy, porque ele é filho de um homem de outra família. Porém, ele é, no fundo, Abernethy, porque sua mãe era também, sabe? Então algumas coisas até me deixavam admiradas, como realmente eles simplesmente descartavam a herança feminina, né? Até em relação à continuidade do legado. É mostrado aqui na história que uma das sobrinhas do Richard, que é esse patriarca original que eu falei que faleceu no início da história, ela era das mais queridas por ele. Ela era realmente a que mais apresentava as características que ele prezava. E o filho dele havia morrido, inclusive de pólio, né? Que era uma doença muito comum na época. Então foi algo extremamente triste na família. E por isso ele queria um novo herdeiro. E essa garota, Susan, tinha todas as características para ser sua herdeira. Porém, ela era mulher, né? Então ele precisava encontrar ali algum defeito. E o defeito que ele encontrou foi o seu marido. O marido da Susan, que não era exatamente aprovado por ele. Então é visto essa questão, né, de como as pessoas tratavam a mulher em relação ao dinheiro, à herança familiar. Como se simplesmente, quando casasse, a mulher tomasse o nome do marido e ela não fosse mais da família original, né? Muito menos os seus filhos. Porém, era algo extremamente comum na época, né? Assim que as mulheres eram vistas,
de uma forma inferior aos homens, inclusive é algo que nós vemos hoje ainda na sociedade, infelizmente. Então, muitos retratos da época são vistos nas histórias de Agatha Christie, que é algo que enriquece muito o enredo. Não apenas a investigação de assassinato, que, claro, deixa tudo muito mais interessante. Há até um certo suspense aqui nessa história, uma expectativa de que alguém pode ser o próximo a morrer, já que ocorrem algumas tentativas de assassinato. Há uma apreensão constante por parte de alguns personagens. O Poirot fica também apreensivo e menciona que alguns podem ser as próximas vítimas. Então há todo aquele ar de história de Agatha Christie, aquela trama familiar, um assassino entre eles, uma mansão, algo bem próprio das histórias que a gente já conhece como sua marca registrada, inclusive com a presença de seu detetive mais famoso. A questão toda então no mistério aqui é descobrir a ligação entre as mortes do Richard e da Cora, quem está por trás disso. Os motivos são vários, os suspeitos são muitos. Como o Poirot muito bem menciona, podemos isentar alguém como suspeitos? Não, nunca podemos isentar ninguém nas histórias de Agatha Christie. E por incrível que pareça, ela sempre consegue nos surpreender. E foi o que aconteceu aqui nesse livro. O que eu posso dizer é que eu fui surpreendida por esse desfecho que eu realmente não esperava. Eu falei que eu já tinha lido, mas eu tinha esquecido totalmente essa história. E eu fiquei surpresa pela segunda vez, com certeza. Então eu realmente pude perceber aqui como a Agatha foi mais uma vez genial nesse desfecho. Bom, eu vou abrir aqui então a parte de spoilers. Deixo aqui o momento que você pode pular e ficar livre de spoilers, para que a gente possa conversar aqui neste momento mais livremente, já que estamos falando de uma leitura conjunta. Bom, gente, eu realmente fui completamente enganada aqui. Eu já esperava, eu estava procurando ali qual seria o suspeito menos provável. Porém, em momento algum, eu parei para pensar na dama de companhia. Ela é até levantada como uma das suspeitas em determinados pontos da história, né? A senhora Gilchrist. O leitor, inclusive, pensa como algo assim, a polícia está enganada, sabe? Pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Que era uma perda de tempo investigar a dama de companhia. Realmente não passou pela minha cabeça. E como eu leio bastante Agatha Christie, muitas vezes eu consigo entender exatamente qual é o ponto ali que ela tá querendo esconder. E aqui isso não aconteceu. Aqui eu realmente deixei as pistas passarem. Eu sabia que a visita daquele crítico de arte teria uma importância, mas eu não conseguia ali fazer a ligação que poderia ser em relação a um quadro que valioso. Eu sabia também que a questão das flores de cera, de um jarro ali, um arranjo que ficava numa das salas da mansão, teria também sua importância. Eu consegui identificar o que tinha importância, mas eu não consegui fazer o link, eu não consegui realmente mesclar essas coisas para entender a ligação, como às vezes eu consigo. Tinha algo até óbvio aqui na história, nessa questão das flores que estavam em cima de uma mesa e que a senhora Gilchrist mencionou como muito bonitas, né? Que esse arranjo ficava muito bonito, quando na verdade foi mostrado no livro que esse arranjo quebrou e não estava mais ali quando ela chegou. Então a Agatha coloca de fato algumas coisas na nossa cara, assim, vamos dizer, ainda que pareça não ter importância naquele momento. E assim, eu percebi as coisas que poderiam ter importância, mas não consegui fazer a ligação. É claro que pode parecer um pouco forçado a questão da senhora Gilchrist aparecer, na verdade, como a Cora na leitura do testamento. Mas sim, levamos em consideração aqui na história que ninguém via essa irmã há muito tempo, há mais de 20 anos. Então, ela teria até um pouco mais de confiança em tentar fazer isso. Outra coisa que realmente não passou pela minha cabeça, que a Cora poderia não ser a Cora, poderia ser a dama de companhia disfarçada. Eu acho que é porque a gente aprende a gostar da senhorita Gilchrist, né, desde o primeiro momento. Ela parece sempre tão solícita, é dito aqui como uma dama assassina, né? Ela parece sempre tão educada, até carismática nas suas lembranças, pensando na sua lojinha de chá, você até sente certa pena da situação dela. Então é natural, pelo menos eu gostei da personagem, eu realmente não imaginei que o desfecho poderia ser esse. Gostei da solução do caso, não me pareceu assim tão absurda. Eu tenho um livro de Agatha Christie que eu gosto bastante, mas tem uma coisa especificamente absurda que inclusive lembra esse, mas não posso pensar qual é, porque alguém pode não ter lido. Lembra esse em alguns sentidos, nessa questão, né, da solução do desfecho. E que eu achei mais absurdo neste outro livro do que eu achei nesse. Então esse eu ainda consegui levar mais de boa, assim, e realmente curti. Então eu acho que eu acabei gostando muito mais desse livro nessa releitura. Eu me envolvi com a história, eu gostei do suspense, da atmosfera da história. E eu gostei de ter sido completamente enganada. Eu realmente não consegui adivinhar nada neste livro. Claro, porque se eu realmente não conseguir chegar na assassina na história,
eu não consegui também chegar no motivo, neste caso aqui, né? Já que era um motivo mais secundário, não era exatamente a herança que eles receberiam. Inclusive, eu acho que foi genial até a própria questão do Richard, que de fato havia morrido de causas naturais, né? A gente não imagina isso na história. E eu realmente espero que vocês tenham gostado e tenham curtido ler ou acompanhar este vídeo sobre Depois do Funeral, que pra mim foi uma surpresa em tantos quesitos. Uma surpresa por eu não lembrar de nada na história, uma surpresa por eu ter sido completamente surpreendida. Vou adorar saber o que vocês acharam do livro. Conta aqui embaixo se você já leu, se você acertou, enfim, se você conseguiu pegar essas pistas que a Agatha deixou ali, porque sim, ela deixou. E vamos conversar aqui nos comentários, que é a melhor parte. Bom, eu esqueci de pegar o próximo livro do projeto, que na verdade é o livro deste mês, já que este vídeo saiu com um pouquinho de atraso, então este aqui foi o livro de setembro. Mas eu vou deixar aqui a capa do nosso próximo livro. Este é um inédito para mim, eu não li este caso de Miss Marple. Então até o finalzinho do mês, em outubro, eu volto aqui e já deixo aqui o convite, né, para quem quiser ler conosco. Tô ficando por aqui, se gostou não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar sempre em primeira mão os vídeos. Beijos e até a próxima!